Eu quero que você abra a Bíblia, por gentileza, 2 Samuel, capítulo 11 e versículo 1 a seguir. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi se levantou-se, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. E no terraço viu uma mulher que banhava-se, e notou que a mulher era bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher, ao que lhe informaram. O nome dela é Betsabá, ou Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias. O teu servo é teu. Então Davi mandou que a trouxesse com ele, e teve ali relações com ela, que havia concluído a mulher, no tradicional ato de purificação em função do ciclo menstrual. Depois ela retornou para sua casa. Passado algum tempo, descobriu que havia engravidado, e mandou então recado a Davi, contando-lhe: eis que estou grávida. Diante de tal notícia, Davi mandou uma mensagem para Joabe, o general do seu exército, envia-me Urias, o heteu. Joabe prontamente mandou Urias apresentar-se diante do rei Davi. Quando Urias chegou, Davi saudou ele e indagou se Joabe e o exército estava bem, e como estava desenrolada a guerra. Depois dispensou Urias, ele recomendou: agora, pois, vai para a tua casa, lava os teus pés e procura descansar um pouco. E assim Urias saiu da casa real e foi-lhe mandado um presente da parte do rei. Contudo, Urias dormiu na entrada do palácio, onde costumava dormir os guardas do rei, seu senhor, e não foi para casa. Então informaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi se apressou a questionar Urias: não chegasses de viagem? Por qual motivo não foste para a tua casa? Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, o Deus Altíssimo, o exército de Israel e de Judá, repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa, comer e beber e deitar-me com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. Até aqui. Irmãos, que texto sagrado que nos desafia, irmãos, que nos pega e joga diante do nosso rosto a verdade de dois homens: um rei que comandava, obviamente, todo o reino de Israel, a maior autoridade que tinha diante de um outro homem, muito inferior. Mas nessa história escrita, aquele que era para ser o exemplo, não era o exemplo. De quem mais esperava a fidelidade, o amor, a dedicação ao seu povo, aos seus comandados, não foi assim. De contrapartida, o outro nos dá uma lição, irmãos, muito grande. Quando eu leio essa passagem, queridos, e lendo agora a vida desse homem, Urias, ele tinha tudo. Ele poderia ter olhado aquilo e disse: olha como Deus me ama, olha como eu sou um queridinho. Davi poderia chamar tantas pessoas
aconteceu a mim, me tirar da guerra, poderia estar sendo morto, estava no relento, dormindo em tendas e tudo mais, mas olha só, Ele me chama, diz para mim lavar os meus pés, ir para a minha casa. Olha como Deus é bom, como Deus cuida de mim. Mas Ele olhando para tudo aquilo que estava passando, sabendo que ele estava inserido em toda aquela questão de batalhas, de luta do povo de Deus, reconhecendo que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo, ele então não vai para a sua casa, ele fica ali na porta onde os soldados ficavam, tipo como guardando o palácio, dorme ali junto com os demais. E sempre tem fofoqueiro em linguarudo no meio do povo de Israel, também tem no meio da igreja. Já chegou aos ouvidos de Davi. Olha, tu disse lá para Urias ir para casa, mas ele não foi, ele ficou aqui junto conosco. Chama, Urias, eu não te mandei, Urias. Vai para casa, rapaz, vai. Mas a intenção, vocês sabem do que era a intenção de Davi. É que ele fosse para casa, ficasse com a sua esposa, mantivesse ali, e daí ele iria ficar livre, porque a esposa de Urias estava grávida de Davi. Então ele ia dizer, ó, viu, não é meu, porque naquele tempo não tinha ratinho para fazer DNA de graça. Então ele ia ficar bem tranquilo, nem que saísse a cara de Davi. A criança saiu a cara de Davi, mas não tinha como comprovar. Não tinha como comprovar. Mas ele disse, não, meu rei, como eu poderia fazer uma coisa dessa? Se a Arca da Aliança está lá, se Joabe, o general está lá, se os oficiais estão lá em tendas, no relento, como eu me darei esse luxo de ir para casa, de dormir numa cama gostosa, de estar junto da minha esposa, sabendo que o povo de Israel, o povo de Judá, o exército de Israel e de Judá estão em plena batalha? Não, de jeito nenhum. Por tua vida e por tua honra, não cometerei essa deslealdade. É ou não é um exemplo, irmãos, de dedicação, de amor a Deus, de amor ao seu povo, de amor à verdade, de amor até mesmo por aquele rei que era Davi, que desonrou? Pois bem, o texto segue, aí não deu certo aquele truque. Davi disse, não, mas vou fazer o seguinte, então vou mandar o recado para Joabe e mandar botar Urias bem na frente da batalha. A primeira batalha cruel, Joabe bota Urias bem na frente, a ponta da espada, porque ele sabia que os primeiros a morrer são aqueles que estão bem na frente. E foi o que aconteceu, Urias realmente morreu na batalha. E mandaram um recado para Davi, Davi, sabe aquela tua ordem? Ela está cumprida, o homem morreu. Bom, irmãos, e o texto prossegue, e o texto segue, e nós vimos que a partir do versículo 12, então Deus levanta Natã, o profeta, e vai até vai até Davi, e diante de Davi começa a falar, e faz ali os irmãos conhecem o texto, né? Faz a Davi, olha, tinha um homem, que ele tinha 1000 ovelhas, e tinha um que só tinha uma ovelhinha. Aquele que tinha 1000 ovelhas, pegou e foi lá e roubou aquela única ovelha daquele pastor que só tinha uma ovelha, e comeu, ficou para si. O que tu acha que esse homem merece? Mas esse homem merece a morte. Mas antes de merecer a morte, ele tem que pagar 4 vezes mais aquilo que ele roubou. Como quem diz, como esse homem que tinha 1000 ovelhas tem a capacidade de lá roubar uma única ovelha.
E Natan disse: pois é, esse homem é tu. Tu é esse homem. Tu é esse homem que, tendo todo o reino, tendo muitas concubinas e esposas, tu vai lá e faz o que faz para Urias, que tinha uma esposa. Meus irmãos e minhas irmãs, até aqui estava parafraseando o texto, mas agora eu quero entrar na mensagem propriamente dita, uma reflexão, propondo para os irmãos uma reflexão sobre esse texto, para as nossas vidas nos dias de hoje. Quantas vezes nós, queridos, no alto do nosso bel prazer, no alto do nosso achismo, pecamos e tentamos, de uma maneira ou outra, como Davi, esconder o nosso pecado. Tu veja bem, irmãos e irmãs, o versículo 1 diz que na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam ir para a batalha, o rei Davi enviou todo o seu exército, mas ele, entretanto, permaneceu em Jerusalém. Um pequeno erro. Davi era para estar junto do seu exército. Davi era para estar lá, no campo da batalha. Mas ele, naquele momento, achou que não precisava ir. Ele, como rei, poderia mandar todo o seu exército e ele não precisava ir. E até aqui, igreja, ele não estava cometendo nenhum pecado. Se ele não fosse para a guerra e ficasse no seu palácio, tudo bem, não estava cometendo erro nenhum, pecado nenhum. Mas um deslize, ainda que não seja o pecado, muitas vezes pode nos conduzir e nos levar ao pecado. Um desdeixo, uma fraqueza, uma limitação, uma desobediência aqui, uma desobediência ali, que aparentemente não é pecado, ela pode nos conduzir a um erro maior, ela pode nos conduzir, e se nós não vigiarmos, ela nos manda para o inferno. Davi, num determinado dia, ele olha aquela mulher, deseja aquela mulher, peca com a mulher. Depois desse pecado, ele tenta encobrir esse erro, chama Urias, faz tudo aquilo que nós lemos, depois manda Urias na frente da batalha, mata Urias e diz: está tudo terminado, graças a Deus, ninguém vai ficar sabendo de nada, graças a Deus, me livrei dessa. Urias está morto, acabou. Agora vem a criança. Eu posso dizer que eu chamei Urias foi para a casa dele, lá, coisa e tal, é um filho de Urias, está tudo tranquilo. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Porque nós jamais podemos esquecer que dos homens nós escondemos os nossos falhas e os nossos pecados. Dos homens, das mulheres, do marido, da esposa, do noivo, da noiva, do namorado, da namorada, do pai, da mãe, dos filhos, de qualquer um conseguimos esconder, fazer tudo às escuras, às ocultas, para que ninguém saiba. Mas o versículo 12 do capítulo 12 diz: tu agistes, Natan falando para, o profeta Natan falando para Davi, tu agistes às ocultas, mas eu cumprirei, como Deus falando através do profeta, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo Israel, a plena luz do dia. Profeta Natan disse: Yahvé está dizendo isso e isso e isso, a espada jamais vai se apartar da tua casa. O filho que vai nascer desta mulher não sobreviverá, ele vai morrer.
porquanto tu pecou contra a palavra de Yahvé, contra a palavra de Deus. Irmãos, os pecados que nós cometemos, as falhas que nós cometemos e tentamos ocultar dos olhos das pessoas, pode ser que nesta terra jamais alguém saberá, jamais. Nós podemos esconder de todos e de tudo, mas eu quero te dizer um dia que diz em Apocalipse, que um dia chegará aquele dia do julgamento final, aonde nós podemos esconder de todos, agir ocultamente, mas o que aconteceu com Davi, Deus vai anunciar à face de todos. Igreja, precisamos chegar diante do nosso Deus despido de toda palavra bonita, despido de tudo o que de bom que nós estamos fazendo ou podemos fazer, e nos chegar diante de Deus como servos humildes, chegar diante de Deus, não como quem está escondendo algo, mas chegar diante de Deus como pessoas arrependidas dos seus pecados, como pessoas livres do erro, não escondendo o pecado, não escondendo as falhas, mas sendo honestos. E sabe como nós podemos, irmãos, ser honestos diante de Deus? Sendo honestos com os nossos irmãos e irmãs. Aquele que diz que ama a Deus, mas despreza o seu irmão, é um baita mentiroso, disse João. Aquele que procura ser religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Como eu disse no princípio, nessa noite, boas obras, bons frutos, frutos de arrependimento são palpáveis. São algo que as pessoas precisam ver em nós. Davi escondeu, Deus foi lá e jogou tudo no rosto dele. E agora ele teve que buscar todo o arrependimento. Davi, enquanto a criança estava doente, se nós seguirmos lendo o texto, você vai ver, eu até sugiro você a chegar em casa e ler, seguir lendo esses capítulos a seguir, de que nós lemos, mas não adiantou, porque Deus já havia dito. E aquela espada, no versículo 9 do capítulo 12, que Deus diz que a espada jamais ia se apartar da vida, da casa de Davi, realmente nunca se apartou. E assim como Deus disse, olha, assim como tu tomou a mulher de outros, outros vão tomar as tuas mulheres. E se nós continuarmos lendo os capítulos 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante, nós vamos ver que tudo aquilo que Deus falou se cumpriu na íntegra. Tudo por quê, irmãos? Pelo pecado. Se nós lemos na palavra de Deus, versículo 13, Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé, contra Deus. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Irmãos, Deus perdoa nossos pecados. Leia o Salmo 51, que é referente a essa parte da vida de Davi. Mas a consequência do pecado nós vamos colher. Deus perdoou Davi, está aqui. Davi, tu não vai morrer pelo teu pecado, Deus te perdoa. Mas em outras palavras, a consequência do teu pecado tu vai colher. A espada não vai se apartar da tua casa. Assim como tu tomou a mulher de outro, vão tomar as tuas mulheres.
Irmãos, nós pecamos, e sofremos, e padecemos lutas, vivemos numa miséria espiritual, e nós não sabemos o porquê. Eis o motivo, está aqui na nossa frente. Carta de Paulo aos Coríntios, que nós lemos todos os meses. Por vocês não discernir o corpo do Senhor, há entre vós muitos fracos, doentes e outros que já dormem. O que Paulo está dizendo? Vocês não estão discernindo o corpo de Jesus, vocês não estão discernindo, vocês estão bebendo e comendo indignamente, em pecado. Então por isso vocês estão doentes, por isso vocês estão colhendo o preço do pecado. Por isso que as nossas vidas às vezes não prosperam espiritualmente. Por isso que a nossa vida é um inferno. É um problema atrás do outro. É uma confusão toda. Por quê, irmão? Porque nós vivemos no pecado. E estamos participando da ceia. Porque vivemos no pecado, na miséria do pecado. E a santidade para nós é mental, é algo fictício, é algo subjetivo. Não pode ser no concreto. Davi, diante do profeta Natan, quis passar uma espiritualidade e uma santidade. Que esse homem roubou a única ovelha desse que só tinha uma, e ele tinha 100 mil, 100 ou 1000, um exemplo só, o número. Esse homem precisa morrer, mas antes de morrer ele tem que pagar 4 vezes mais. Ai, que santo esse homem Davi! Se Natan não tivesse recebido, irmãos, a revelação de Deus do que realmente tinha acontecido, Natan ia bater palma. Esse é o meu rei, esse é o meu rei, olha aqui o rei que eu tenho, olha que discernimento tem esse rei, é justo o teu julgamento, Davi. Mas só que Davi entrou pelo cano. Quem estava ali era um profeta de Deus, e Deus já tinha revelado a ele o pecado de Davi. Igreja, não dá para viver em 2 mundos. Ou nós vivemos um cristianismo que nos requer santidade, que nos requer santificação, que nos requer separação do mundo, das coisas mundanas. Hoje estamos participando da ceia, amanhã estamos nos churros do mundo. Hoje estamos bebendo da ceia em comunhão, amanhã estamos praticando tudo que não presta. E quando somos questionados, não, esse homem precisa morrer, porque fizemos igual Davi, queremos transparecer uma santidade, mas uma santidade só no pensamento, mas que não, nesse momento aqui da vida de Davi, né, não era real. Igreja de Jesus, Deus nos chama para a santidade, porque Deus é santo. E a sua palavra diz: seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Eu sei que essa palavra não é muito gostosa, irmãos. O bom era estar as paredes toda preta, a luz piscando e a gente cantando: Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu pregando: irmão, essa semana vai ser uma bênção na tua vida. Deus vai abrir uma porta para você. Tu que está desempregado, Jesus pode abrir uma porta para você. Tu que está aí encalhada, irmã, que não namora ninguém, Jesus pode dar um noivo para ti, uma namorada para ti, ou um rapaz também. Eu poderia estar falando muitas coisas aqui. E talvez os irmãos estariam super felizes, não estariam me olhando com esses olhos esbugalhados, estariam dando glória a Deus e aleluia, o coral estava cantando, mas não é assim, irmão. Eu não consigo ser dessa maneira. Eu não estou aqui para fazer agrado aos irmãos, eu não estou aqui para pregar e os irmãos achar bonitinho e bater nas minhas costas depois do culto: ah, pastor, que palavra. Eu estou um pouco me lixando para esse tipo de coisa, irmão. Sempre foi toda a minha vida dessa maneira.
Eu sei que diante de Deus um dia eu vou me apresentar e Deus vai dizer: o que tu pregou lá, meu filho? Tu ensinou a minhas ovelhas o caminho. Eu não quero ser mais santo do que ninguém, até porque eu não sou, irmãos. Até porque eu não sou. Estou longe disso. Mas uma coisa eu procuro, irmão, na minha limitação, eu procuro ser o mais sincero possível. E eu quero passar aos irmãos nesta noite, queridos, dizendo que a santificação não pode ficar no campo da imaginação. Os frutos de arrependimento não ficam no campo da imaginação, no campo da subjetividade. Ela tem que ser concreta, ela tem que ser real. As pessoas têm que nos verem e verem: esse é cristão, esse é diferente. E não é porque não corta o cabelo, não é porque só usa saia. Chega dessas bobagens, irmão. É amor ao próximo, é ser verdadeiro, não é andar nos meandros da fofoca, da coisinha. É a falta de perdão, é a falta de compreensão, é a falsidade nos nossos lábios, é a falta, irmãos, de nós não nos arrependermos do orgulho do nosso coração. Davi agiu com esse orgulho. Davi, meu Deus do céu, agiu com esse orgulho. E nós não podemos agir com esse orgulho, nós temos que ser o Urias. Nessa história temos que ser o Urias. Ainda que nos custe a vida, nós temos que permanecer fiéis. Ainda que nos custe a cabeça na bandeja de prata, como João Batista, temos que permanecer fiéis. Ainda que nos custe nós ser jogado na arena, ser comido por leões, temos que continuar fiéis. Antioquia, quando os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos, sabe por que eles foram chamados de cristãos, irmãos? A menina ali do lado da irmã Marta, porque eles eram tão parecidos com Cristo, minha querida, que eles agiam tão próximo do que Cristo ensinou, que as outras pessoas, quando olhavam para eles, não chamavam eles de cristão porque eles tinham palavras, é porque eles viviam aquilo. E daí eles falavam: olha, cristão, pequenos Cristo, são tão imitadores de Cristo, no amor, no trato, na dedicação, na oração, na consagração. Os frutos de arrependimento deles é tão claro que a gente vê Cristo neles. A gente vê Cristo. E daí passou-se 2000 anos, a gente hoje, nesse mundo corrompido como era antigamente, nesse mundo terrível, nessa secularização da igreja cristã, que em cada dia nasce uma igreja numa esquina, uma igrejola. Eu já estava perdendo teu tempo. Se tu acha que a salvação está ali, olha, irmão, escolha a tua. Mas antes de tu ler, antes de tu fazer melhor isso, dá uma olhadinha na Bíblia antes. Só dá uma consultada nas Escrituras um pouquinho. E se não bastar as Escrituras, comece a ler um pouquinho da história da igreja primitiva. E se não bastar, comece a ler um pouquinho da história dos líderes dos primeiros séculos. Aí tu vai ver o que é bom para tosse. Aí tu vai ver que as nossas vidas hoje em dia a gente leva um cristianismo no oba-oba. Que eu pego, eu faço, eu aconteço, mas eu sou líder do ciclo de oração, eu posso aprontar o suficiente, porque eu sou pastor da igreja. Davi, quem sabe, pensou dessa maneira: eu sou Davi, eu sou o rei de Israel, poxa vida. Eu fui escolhido por Deus e ele foi mesmo.
do seu pecado. Do que se queixa o homem se não é pelos seus pecados, pelos seus próprios erros? Não culpe ninguém pela tua tristeza, não culpe ninguém pelas tuas lutas, não seja crente mimimi, bota a culpa ali, é porque eu sou, porque o fulano de tal, é porque a irmã ciclano, é porque isso, é porque aquilo, é os teus pecados, é pela vida promíscua que tu leva, é pela vida de infidelidade que tu leva. Ah, irmão, estamos brincando com Deus, irmão, estamos brincando de ser crente, irmão. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Como é bom cantar, mas ser jogado na cova do Deus não é bom, né, irmã? Não é bom, né, irmãos do coral que cantaram esse hino, né? Ser jogado na cova, é bom cantar, reaviva. O bom é falar em línguas, o bom é receber a revelação de Deus, o bom é receber as bênçãos do Senhor, o bom é ter o meu lar abençoado, meus filhos prosperando, o bom é tudo isso, mas ser jogado na cova dos leões, chegar diante das autoridades, como fez João Batista, diz: não é lícito que tu possuas a mulher do teu irmão. Bota esse homem preso, está me condenando. Na primeira oportunidade, corta a cabeça dele e bota numa bandeja. Isso não é bom, irmão. Daí não, aí é muita radicalidade, né, pastor? Aí tá louco, aí isso tá. Aí bebeu cachaça, né? Ah, mas as coisas boas nós queremos. É o que disse Jó, sua esposa: vem cá, tu quer as coisas boas, mas as coisas ruins tu não quer colher? Ah, tu só quer colher as bênçãos de Deus, ok, mas quando Deus dá uma corrigida, aí não, pelo amor de Deus, que é isso? Que isso, Senhor? Tu tá de brincadeira. Irmãos, o único apóstolo a morrer de morte natural foi João. De 12, um morreu de morte natural. Os outros 11, incluindo Matias, né, que foi incluído depois entre os 12, foi morte sangrenta. Mas assim, tu não lê nada, meu irmão, tu quer só olhar porcaria, tu não lê um livro, tu não procura saber da história da igreja, tu só quer oba-oba, daí tu não sabe mesmo, daí tu leva essa vida medíocre. Que isso, pastor? Não é isso mesmo, irmão. Chega de conversa fiada, irmão. Chega desse mata, essa conversa toda. A gente não lê, a gente não procura. A gente acha que Deus é um subjetivo. Eu volto a dizer nessa noite: Deus está tocando. A gente acha que Deus só está no nosso imaginário, no nosso mundo subjetivo. Não, Deus é real. A história da igreja é real, é verdadeira. A Bíblia é real. Esse texto que nós lemos aconteceu literalmente. Não viva no subjetivo, irmão. Não vive na ilusão dos teus pensamentos humanos e muitas vezes errados. Não vivemos nós. Procuramos nós vivemos na santificação, esmurrando a nossa carne. Como disse Paulo: eu esmurro a minha carne. Isso ele queria dizer a minha vontade, o que a minha carne, o meu desejo natural quer, eu esmurro, eu digo: não, tu vai sofrer, tu tem que se voltar para Deus. Mas não, mano. Qualquer ventinho lá vai o Benítez. Eita, agora. Qualquer coisinha lá está o bem. Vendo coisa que não dá, emprestando os ouvidos, né, para o que não presta, e coisa e tal. Um vídeo que está circulando aí do Fernandinho, né? Está circulando aí, é bem real, né, irmão? É bem real. As irmãs crentes, as mundanas não usam roupa decente, as mulheres crentes, as irmãs crentes, tudo com roupa. Deixa para lá. Senhor é meu pastor, nada me faltará, seminua, com a metade dos peitos de fora. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Durante toda a semana só música profana, não sabe, não tem
músicas terríveis. Domingo está na igreja. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Domingo da ceia está na igreja. Está na igreja. Algo mais que a neve. Está só no imaginário. Irmão, no imaginário não vai rolar. Não vai rolar. Vamos transmitir a nossa fé por obras. Vamos transmitir aquilo que nós cremos no interior. Vamos transmitir, materializar no exterior. Amém? Vamos nos pôr em pé. Escute, irmão. Pode ser que os maus que tu está colhendo é fruto dos teus pecados. Ah, pastor, mas Deus não levantou nenhum profeta como Naamã. Deus levantou aqui nessa noite a sua palavra para falar conosco. Deus levantou nessa noite Jesus Cristo, que é vivo eternamente, para falar contigo. Quem crê que é um cristão de segunda classe? Eu não creio nisso, eu sou cristão de primeira classe. O evangelho que os primeiros cristãos viveram é o evangelho que eu tenho que viver hoje. É muito bonito se emocionar com as histórias bíblicas. É muito bonito a gente ler as cartas de Paulo e se emocionar. Eu me emociono quando eu leio a segunda carta de Timóteo, que foi a última carta dele, que ele estava numa masmorra terrível. Todo mundo o abandonou, mas aquele homem permaneceu firme na fé, irmão. Irmãos, Paulo não estava num palácio, e na sua imaginação ele estava numa masmorra, sabe? Ele estava no bom e no melhor, mas na sua imaginação, como eu queria ser fiel a Deus numa masmorra. Senhor, como eu queria ser fiel a Ti quando todo mundo me abandona. Não, Paulo não estava no campo do imaginário, ele estava real numa masmorra. Que repito, se você ler a Bíblia, você vai ver o que esse homem passou pelo amor ao Evangelho. Todos o abandonaram, era real, ele estava lá. Os frutos da sua vida cristã estavam lá numa masmorra. Não era no campo imaginário, não era no subjetivo, era real. E eu e você devemos de passar pelas lutas, passar pelos problemas, passar pelas dificuldades, mas permanecer fiéis. Pastor, mas se eu pequei igual Davi, então você leia Salmo 51, que Deus é um Deus de misericórdia. Esta é a verdade do Evangelho. Ainda que levamos uma vida pecadora, levamos uma vida errada, até hoje somos um Davi nessa época, pecando, tentando esconder o pecado, pecando, escondendo. Um pecado leva a outro pecado, e a gente sempre procurando esconder debaixo das pedras, debaixo do tapete. Mas nessa noite é noite de nós fazermos a oração de Davi do Salmo 51. Senhor, pequei contra ti eu pequei. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, tenha piedade da minha alma. E eu quero chamar a Carolzinha. Passa aqui, Carol, tu vai ler o Salmo 51 para nós aqui. Deus está falando conosco, irmãos. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma cidade tão insignificante. Mas será que Deus pode estar falando conosco hoje aqui na cidade de Cachoeirinha tão pequena, na Vila das Flores tão pequena, nessa congregação tão humilde, nesse pastor tão miserável? Venha e vê. É Deus que está falando conosco. Eu quero que tu leia o Salmo 51 todo, minha filha, em alto e bom som. Por favor, Deus, segura um pouquinho. Preste atenção no texto. Esse texto aqui, irmãos, Salmo 51, está dentro desse texto que nós lemos ali de 2 Samuel, capítulo 11, a seguir. Ele faz essa oração a Deus. Davi faz essa oração, por favor, minha filha. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lave-me de toda a minha culpa e purifique-me do meu pecado,
pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontentável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lave-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e o osso que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem também para ti. Salve-me do pecado e de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação. Para a minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em ofendas, pois se assim fosse, eu os oferecerei. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre teu altar. Amém. Amém. Isso, filho. Obrigado, querida. Que texto, irmão, de arrependimento de Davi. E nós vimos que aqui no último versículo, quando ele ora por Jerusalém, a gente nota muito bem que ele está orando que Deus poderia restaurar Israel. Mas para Deus restaurar Israel, Deus começaria pelo indivíduo. No caso, Davi orando por ele mesmo, como rei de Israel. Para Deus avivar a nossa igreja, irmão, Ele muitas vezes não aviva no completo, mas Ele aviva a mim, Ele aviva um, e eu vou avivando o outro, e o meu bom testemunho vai dando um bom testemunho, as pessoas vão olhando, e o teu bom testemunho, eu olho e digo, meu Deus, assim que Deus está usando o irmão, Ele pode me usar, e assim vai inflamando, quando vier a igreja toda está cheia da graça. Então faça a tua parte, irmão. Ah, pastor, mas o fulano está fazendo isso. Deixa o fulano, querido, vai orando por ele, vai buscando, mas faça a tua parte. E Deus vai te usando, e daqui a pouco a congregação toda está inflamada pela santidade e a graça do Senhor. Gente, e aqui é uma ordem muito tremenda, e aqui eu concluo. Ele diz que não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases com ofertas, pois se assim fosse eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno, um coração contrito e um coração aquebrantado e arrependido, jamais Deus desprezará. Tudo começa no interior, irmão. Tudo começa ao arrependimento aqui. E depois a gente vai ver nos versículos posteriores que então tu vai te agradares, Senhor, dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e dos novilhos serão oferecidos sobre o altar. Olha a ordem, irmão. Irmã Marta, olha a ordem.
Primeiro o homem tem que, no seu interior, se arrepender dos seus pecados, um coração contrito, verdadeiro. Aí depois, então, Deus iria se agradar de todos os sacrifícios do templo. Sabe o que vale para hoje em dia, irmão? Nós queremos fazer o inverso, porque eu venho no culto, algo externo, porque eu dou dízimo, algo externo, porque eu faço isso, algo externo, porque eu faço aquilo, algo externo, é que Deus vai se agradar do meu interior. É o contrário, irmão. É eu primeiro me arrepender, é eu primeiro ter um coração contrito e verdadeiro diante de Deus. Depois então o meu culto será aceito, depois então a minha oferta será aceita, depois então o meu dízimo será aceito, depois então o meu trabalho será aceito por Deus, mediante um coração arrependido e sincero na sua presença. Mas nós invertemos. Eu faço tudo quanto é bobagem. Eu não venho no culto, mas no culto da ceia eu estou. Acabou. Jesus é bom, Jesus. Vai nessa, irmão. Não faça isso, porque tu vai estar te condenando a ti mesmo.